Hoje vamos falar sobre o terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas. Vamos dar todos os detalhes mais importantes, o que diferencia Lucas dos outros evangelhos, ainda que ele tenha coisas muito parecidas, tanto de Mateus como de Marcos. Isso nos dá a entender que o Evangelho de Lucas foi escrito posteriormente a Mateus e a Marcos. O ponto é nós entendermos que momento é esse na história da humanidade. Então veja, o momento do domínio do Império Romano. Então no segundo triunvirato, em que generais romanos dominavam sobre todo o Império, que era a chamada República Romana, com o poder dado pelo Senado, surge o rei Herodes no ano 37. O rei Herodes vai ser o rei de toda a Palestina, autorizado por Roma. Só que no ano 27 a.C., Roma deixa de ser república e passa a ser um império. E aí vem o imperador Augusto César. Durante o seu governo, vão nascer João Batista no ano 7 a.C., Jesus vai nascer no ano 5 a.C., já explicamos o porquê, teve uma falha em quem fez aí o calendário, e o rei Herodes, que vai suceder o seu pai na Judéia, pois o rei Herodes o Grande morre no ano 4 a.C. No ano 14, durante aí a adolescência de Jesus, troca-se o imperador em Roma, de Augusto para Tibério. Tibério vai assumir aí todo o império no ano 14. E a Palestina deixa de ser um reino, passa a ser uma província romana novamente. E quem vai governar a região ali da Judéia será Pôncio Pilatos. E os filhos de Herodes vão cuidar de algumas áreas ao norte, como a Galileia, a Decápolis e assim por diante. Então, no ano 27 até o ano 30, o ministério de Jesus morre no ano 30. Perfeito? Então, você agora se situou no tempo, na nossa história, onde os evangelhos se enquadram. Nós vamos falar do Evangelho de Lucas, que é um evangelho bem curioso, porque ele é muito acentuado, ele tem muita precisão no público com quem ele conversa. Ele vai falar com os gregos. Por que ele vai falar com os gregos? E por que ele tem essa capacidade para falar com os gregos que buscavam a filosofia, o entendimento? Eles eram culturalmente mais avançados. Quem é esse cara que tem a moral de falar com os gregos sobre Jesus? Vamos ver o que a Bíblia de Deus fala sobre Lucas. Saúda-vos, Lucas, o médico amado. Somente Lucas está comigo. Bom, Paulo falou bem rapidinho aí, em duas cartas, Colossenses e também na carta de Timóteo, a segunda carta. Ele fala o quê? Que Lucas era um médico. Se era um médico, ele já ia ter uma avaliação da história de Cristo muito mais científica. Ele vai pesquisar, ele vai ouvir todos os discípulos, os relatos, aqueles que andaram com Jesus, exatamente como um estudo, vamos colocar assim, um estudo científico de Cristo. Então ele vai perguntando para Maria, pergunta para Paulo, que ele sabe de Jesus, que Paulo também recebeu a instrução mesmo não estando com Jesus, ele vai ouvir Pedro, ele vai ouvir talvez João, todo mundo. Aí ele vai juntar toda essa história, todos esses tramas, toda essa situação e vai escrever um livro. Então ele vai dar muita atenção a dados, a fatos históricos, a detalhes, a questões geográficas, detalhes dos sermões de Cristo. Então, ele vai fazer como Mateus, que vai se preocupar com os sermões, mas também vai fazer como Marcos, que se preocupava mais com as ações de Jesus. Lucas vai fazer os dois, vai falar muito sobre as ações de Cristo e também sobre os seus sermões, inclusive algumas parábolas só estão no livro de Lucas e nós vamos estudar quais elas são. O ponto agora é que nós vamos entender um pouquinho mais para quem Lucas está falando. Vamos ler. Então Lucas, ele era companheiro de Paulo, ele era médico, como já foi falado. Companheiro de Paulo por quê? Porque ele vai participar de praticamente todas as viagens de Paulo, inclusive, como você leu ali em Timóteo, que quando Paulo estava preso, Lucas estava com ele.
É um evangelho sinótico, ou seja, vai falar daquilo que foi visto. Tem 24 capítulos. Nós vemos também que o foco dele é em Jesus como Filho divino do homem. Nós já vamos explicar esse detalhe. E o alvo são os gregos, principalmente um cara que ele vai mandar o livro e o livro de Atos também, né? Tanto Lucas como Atos, um tal de Teófilo. Bispo G, por que o foco de Lucas são os gregos? Qual é o diferencial? O que ocorre é que já estavam, né, ministrando muito para a igreja judaica, né, para os chamados judaizantes, né? Então, eles já tinham todo um foco voltado e eles resolveram abranger todo o mundo gentílico, porque a partir do momento que Pedro leva o evangelho e ali os gentios são batizados com o Espírito Santo, então a porta que se abriu, ela não é mais retida a um pequeno local da Ásia Menor, mas vai ser o quê? A difusão pelo mundo. Então, dessa maneira, nós vemos que 3 dos evangelhos, eles têm, né, chamados sinóticos, eles têm mais essa ótica, a ótica para levar mais aos gregos, obviamente, e também alcançando depois a Europa, né, a Europa latinizada. Então, a gente vê essa progressão. Pode-se dizer, então, que foi um evangelho escrito pela necessidade de atender a esse público? O Lucas, ele era um médico, então um homem que tinha um pouco mais de consciência a respeito da importância e, obviamente, da disseminação do evangelho. Então, ele não ficou atido como os outros. Por exemplo, a gente vê Marcos, mesmo levando um evangelho assim, ágil, também os gentios usufruíam dele, sem dúvida, mas nós vemos que era alguma coisa mais restrita, um pouco mais fechada para aquela região. Agora, Marcos já tinha uma mentalidade muito mais, vamos dizer assim, aberta, mais ampla, e sabia que isso seria o quê? Importante chegasse até os locais mais longínquos da terra, porque o evangelho era para isso, né? Até pelo termo Teófilo, né? Então a gente sabe que amigo de Deus, Filo, né? Filo, amigo, Teo, de Deus. Então, Teófilo, e a gente vê, então, que até o nome dessa pessoa já é ligado ao mundo grego. Então, o nome próprio de uma pessoa não seria um apelido? Não, era o nome mesmo. Sei lá, né? um nome criado fictício. Aqui é interessante o nome, né? Você manda uma carta para alguém, assim, amigo de Deus. Uhum. É interessante, às vezes está falando para todos que são amigos de Deus. Porque esse filo, né, ele é um termo de um amor, de gostar, né? Então, por exemplo, filosofia. Então, é aquele que gosta da sabedoria. Então, dessa maneira também, Teófilo, então seria como um amigo, alguém que gosta de Deus. Vamos discutir mais sobre essa questão aí do público-alvo. Vamos ler, então, os primeiros versículos do Evangelho de Lucas. Vamos lá, Lucas capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Olha o que ele fala aqui, Bispo G, que ele pegou tudo aquilo que foi falado pelas testemunhas oculares, né? E ministros da palavra. Então aí posso incluir Paulo também, mas principalmente aqueles que estavam com Cristo. Ele vai se preocupar muito em demonstrar um Cristo humano. A gente vai ver um esforço muito grande, que ele vai falar da origem de Jesus, ele vai dar detalhes da família. Ele tem uma preocupação maior, ele vai falar de Jesus no templo, ele vai falar de Jesus em vários momentos que os outros não narram. Então, essa característica de Lucas, ela é muito interessante dele, porque ele vai mostrar o Filho do Homem mesmo, né, como você já colocou. Mas, na medida que ele trata do Evangelho, você vai perceber que ele busca muito a humanidade das pessoas também. Então, por exemplo, a parábola do bom samaritano, ou também quando se fala dos gentios. Então, ele coloca um lado humano, de acolher aqueles que muitas vezes são desprezados. Então, mostra o lado humano de Jesus, porque como médico, o médico faz o quê? Ele tem um voto
vamos dizer, privilegiar as vidas, né? De pagar um Sim. preço pelas vidas. Então a gente vê muito essa ótica dele, uma ótica diferente de todos, né? Mostrando essa humanidade de Jesus e abençoando a humanidade do povo nas suas necessidades, muitas vezes do preconceito, esse lado assim é muito forte nele. Ele fala também para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Já começamos a enxergar a necessidade desse evangelho de Lucas combatendo os falsos evangelhos que já circulavam na época. Fatalmente, pelo fato hoje a gente tem uma comunicação muito mais arrojada, muito mais acessível, naquele tempo não. Então, às vezes, a forma de manipulação naquele tempo deveria ser muito mais fácil. Não estou falando que hoje não tenha manipulação. Estou falando que naquele tempo o acesso era muito complexo. O cara estava lá na Judéia, aí tem um outro que está na Caia, que é a região da Grécia. Como é que, né, até a informação chegar, já pode ter muita história, muita fábula. Nós temos casos, né, de ver essa distância nas cartas de Paulo, né, porque Paulo conhece Apolo e Priscila. E Apolo e Priscila, Paulo já era anos 60, um pouco mais à frente. Então o apóstolo Paulo conhece os dois e fica sabendo que ambos só conheciam o batismo de João. Então já tinham passado mais de 30 anos e eles ainda não tinham entendimento e conhecimento da amplitude que era o cristianismo agora, né? Na época já do apóstolo Paulo. Então a gente vê a dificuldade e ao mesmo tempo essa carência levava a eles quererem ter alguma coisa e até inventar, né? Agora, o foco no grego, a gente falou que Marcos tinha foco nos romanos. Mas a cultura que ainda era mais forte do que a própria de Roma era a cultura grega. Até porque a cultura romana absorveu a cultura grega e até a parte da mitologia, né? Só mudaram os nomes. É verdade. Isso é algo muito engraçado. Porque o romano estava preocupado com o poder. Né? Ele queria saber do poder, né, os tributos e acabou. Eu não estava nem aí com a parte cultural. Cultural, ele falou, não, da Grécia é boa, pode continuar com a da Grécia. Então, acho que a influência grega ainda era muito maior em todo o Império Romano. Sem dúvida. Então, falar com grego, fatalmente, eu estava atingindo todo o Império Romano. Sem dúvida. Não é? Com muita precisão. E o Oriente ainda, né? Porque nós vemos que Alexandre, na sua caminhada, ele fundou muitas e muitas cidades chamadas Alexandrias. Né? Tem até um detalhe, não sei se nós já comentamos, quando ele teve uma guerra muito forte lá no Vale do Indo, ele teve que lutar contra elefantes. E uma das cidades que ele conquistou, e ele acabou com os elefantes, então imagina como ele era assim, para cima, belicoso ao extremo. E quando ele matou os elefantes, derrubou os elefantes, ele deu o nome de Alexandria Bucéfala, porque Bucéfalo era o seu cavalo. Então, para deixar marca de que ele, com os cavalos, derrotaram os elefantes, ele fez questão de pôr o nome daquela cidade, Alexandria Bucéfala. O cara era agressivo demais, né? E ele levou o tal do helenismo, né? A helenização, o que é a helenização? Foi o processo da cultura grega influenciar todas as culturas da época. Todas. Né? Todas. É algo assustador. E Roma ainda levou essa cultura grega para o Ocidente. Roma levou para a região da Gália, que é onde hoje é a França, a Grã-Bretanha, quer dizer, o norte da África, que eram regiões que a Grécia ainda não havia conquistado, e ainda Roma levou também essa cultura grega, quer dizer, o público que Lucas estava atingindo era muito extenso, era muito amplo. Daí então o foco em falar que Jesus, ele é o filho do homem, mas um filho divino. Porque acontece, Bispo G, os gregos, eles tentaram buscar a salvação do mundo pela filosofia. Eles chegaram à conclusão que não deu. Né? Que eles tentaram, mas que não funcionou. Tanto é que o cenário pouco evoluiu, mas também parou. Uma hora ficou nessa cena de guerra, de violência, e a humanidade continuou no caos. Verdade. Então eles vão começar, sem êxito, a buscar esse tal homem divino. Isso, alguma coisa divina precisa ter. Então, acho que a intenção de Lucas é mostrar o que esse Jesus é esse ser que vocês estão procurando. Aliás, quando Paulo está em Atos 17 em Atenas, ele fala isso, né? Ó, Deus conhecido, exatamente essa figura que vocês gregos estão sedentos, porque a filosofia não conseguiu atender a demanda do caos, resolver o caos. E tinha um detalhe importante, Dani, em tudo que você está colocando, é que eles tinham, e nas suas filosofias, eles tinham os semideuses, né? Que
Hércules, Teseu e outros que aparecem, que eram os principais heróis, eram semideuses, porque os deuses eram como que deformados. E até eles tinham uma certa ojeriza, alguns deuses. Então, e os homens, eles eram o quê? Eles eram glorificados. Então, porque os filósofos, engrandecidos. E dessa maneira, o que restava ali para ter um herói? O homem é um herói em sabedoria, mas eu preciso de um herói em poder. Aí vem os semideuses, que são meio homem e meio Deus, filhos de Deus, mas meio homem e meio Deus. E aí ele tem que mostrar um outro lado, configurar na mente deles que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, é realmente o filho do homem, mas é o filho de Deus. Essa questão divina, ele vai começar a tratar, mostrar para eles através do mundo espiritual. E João vai reforçar isso. Bem mais. Na verdade, a figura de João vai ser mais forte nessa questão espiritual. Agora, o interessante de Lucas é que ele é tão preocupado em falar só com o grego que ele não está nem aí com o judeu também. Tá mesmo. Porque ele evita discussão. Tudo que por exemplo, que tem assunto judaico, ele não coloca, diferente de Mateus e Marcos. Mateus mais ainda, que Mateus, como é para judeu, ele põe lá no capítulo 23, Jesus falando contra os fariseus, ele vai, no Sermão da Montanha, capítulo 5 a 7 de Mateus, ele vai falando várias questões das leis, o divórcio, o homicídio e tal. O Sermão da Montanha, por exemplo, em Lucas, não fala nada de lei de judaica. Vai falar só o que? Das parábolas, vai falar das bem-aventuranças, o que é reservado aos filhos de Deus, porque ele não... Eu não quero falar com o judeu. O grego nem sabe da lei judaica. O grego a influência paulina foi muito grande, porque ele era amigo de Paulo, né? Eles caminhavam juntos. Então, os Atos dos Apóstolos, ele caminhou, ele esteve caminhando até no 28º capítulo, a gente vê a presença dele junto com Paulo. E Paulo, de uma certa forma, ele tinha ojeriza, porque o que ocorre? Paulo sofreu muito com os judaizantes e com os judeus. Então, Paulo foi, muitas vezes, perseguido em todo lugar que ele ia pelos judeus. Então, essa marca ele foi realmente recebendo essa influência, porque nós temos que entender o que é a influência cultural, o que é a influência ambiental, e ele era o cara que andava junto com Paulo. Ele sabia qual que era a necessidade, porque ele também foi testemunho ocular das situações que Paulo enfrentou. Mas os judeus atrapalhavam Paulo. E no Evangelho de Lucas, há um contingente assim, obviamente não muito acentuado, a gente vê isso mais no livro de Romanos, que a chance dos judeus já tinha ido. Foi para o Beleléu. Agora são gentios, é a realidade. E a gente vê que Lucas deixa isso assim, não muito claro, mas vai mostrando, demonstrando que o tempo deles já era. Outro detalhe interessante do livro de Lucas é que ele narra, ele registra várias ocasiões de oração de Jesus. Tudo bem que João, ele escreve as orações, mas Lucas várias vezes menciona, Jesus se retirou para orar, aí fala que Jesus, ele à noite ia em lugares remotos, muitas vezes no monte, quando estava em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, aí na madrugada ele vinha para o templo e o povo estava esperando. Então é interessante que Lucas também coloca um Jesus espiritual, mas atuante também, não é só aquela figura divina que, não, eu sou Deus e acabou, e eu mando aqui e eu sou intocável. Não. Ele é Deus, guru, mas ele é homem também. Ele vai orar para o Pai. Não é o guru. Né? Ele vai orar para o Pai humildemente, ele vai buscar o favor do Pai. Isso também humaniza Jesus, sem tirar, é claro, a sua questão divina, quem ele era. Mas são detalhes assim que deixam Lucas muito interessante, né? Jesus tão humano. Vamos ver algumas passagens, Bispo G, que exatamente a figura de Jesus como este Filho Divino. Acho que é muito interessante nós lermos algumas. Vamos lá. Vamos lá, passagens do Evangelho de Lucas. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. E acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do sábado. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite.
pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Maravilha, esses trechos são muito legais porque Filho do Homem, ou seja, ser humano, mas ser completamente espiritual, com a autoridade de Deus. E várias vezes o Spurgeon ele fala assim, Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado. O homem não podia ter autoridade sobre pecado, mas ele não é um homem normal. E ele também não é um semideus. Isso. Ele é Deus. E ele frisa algo que o apóstolo Paulo fala muito forte, que é a autoridade apostólica. Porque ele já está mostrando que na humanidade de Jesus, na humanidade, Filho do Homem, ele tem poder para perdoar pecados. Que isso depois é delegado aos apóstolos, né? E quando Jesus sopra sobre eles e fala, quem vocês perdoarem será perdoado. E que o apóstolo Paulo acentua muito essa realidade. Então a gente vê esse lado, né, de Lucas, vamos dizer assim, potencializando aquilo que seria o apostolado. Os Atos dos Apóstolos são marcantes, entendeu? É uma coisa assim que a gente percebe que já no livro de Lucas ele já cria esse ambiente, porque ele vive esse ambiente, essa autoridade. Eu imagino que ele deve ter vivido, vendo o apóstolo Paulo ligar e desligar coisas, as coisas acontecendo, o poder de perdoar, ele perdoando, retendo o pecado de um, de outro, como Paulo fez por algumas vezes. Então eu acho que tudo isso, porque até colocam o livro de Lucas e Atos como uma sequência completa. Então a gente percebe que é como se fosse um único livro, né, entre aspas. Então mostra esse lado, ele já mostrando isso, o poder e a autoridade do Filho do Homem, delegado depois esse poder e autoridade aos apóstolos. É como se fosse volume 1 e volume 2. Volume 1 e 2, Mover Apostólico, volume 1, Evangelho. Isso. E 2, Igreja. Igreja. Né? É basicamente isso. Tanto é que quando ele começa o livro de Atos, ele fala, ó, Teófilo, eu escrevi outro livro e agora estou escrevendo esse livro. Então, exatamente. Eu vou ler aqui eu peguei um trecho aqui interessante do livro de Lucas, que é muito de Lucas, porque isso que não tem, por exemplo, esse detalhe em nenhum outro livro. Vamos ler e vamos discutir isso. Vamos lá, Lucas capítulo 8. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então Lucas afirma, Bispo G, que Jesus andava com 12 discípulos e com algumas mulheres. Né? Eu não estou falando que os outros não afirmam, mas ele dá muito detalhe. E ele fala aqui de uma mulher muito interessante, que era uma mulher que era esposa de um político. Se era um procurador, né? No caso, um procurador de Herodes, nós estamos falando aqui de pessoas influentes. Eu fico pensando, como é que pode uma mulher servir Jesus, dar assistência, segui-lo, sendo ela esposa de um cara possivelmente ímpio, um cara... Com certeza. O procurador, na época, ele assinava pelo próprio Herodes. Olha só a autoridade do cara. Então a autoridade dele era muito grande, ele era o cara que representava. Obviamente, Herodes não ia entrar em coisas assim, de um outro nível político, de debate, de embate, nível jurídico, porque o procurador, além de ter assim, a ótica da política, ele tinha também uma ótica voltada para uma área legal, uma área mais de direito, judicial. Então é ele que tinha esse, quer dizer, se nós olharmos, era alguém de muita influência e muito poder. Porque Herodes nós já conhecemos, né? Esse daqui é um dos Herodes, né? A palavra Herodes é herói. Então são vários Herodes que vão aparecer, né? E esse daqui já é um outro Herodes, mas a gente vê a marca muito clara do que é essa mulher, que servia a Jesus com os bens. Então ela era como que o quê? Uma provedora do ministério de Jesus. Ofertante continuamente, né?
Pode ser Herodes Antipas ou Arquelau. Arquelaus foi na Judéia, Antipas que seria na Galileia, né? Isso, Herodes o Grande já tinha... Qualquer um dos dois, né? Provavelmente. Mas é interessante, é um detalhe que Lucas... Por que ele vai falar isso para gregos? Para mostrar também que Jesus ele tinha amparo financeiro. Jesus... Alguém o amparava. Eu acho interessante revelar isso. Não, tinham pessoas sim que amparavam, que ofertavam, que o ajudavam, tinham mulheres que o acompanhavam, que não tem os folclores que Jesus tinha casos com Madalena ou casos sei que lá, não existe. Realmente era isso. Não, mulheres que o ajudavam. Ministravam, caminhavam. E aí a gente percebe, uma realidade, né, Bispo G, que realmente isso é uma realidade de muitas igrejas. Um número muito maior de mulheres do que de homens, né? Os homens menos sensíveis, talvez, ao evangelho. Não se sabe, é só algo que tem que ser quebrado, porque eu acho que também um homem, quando ele está aberto, sensível ao que Deus quer, ele é um instrumento assim, poderosíssimo, pode ter tanta fé quanto a mulher, não é? Eu acho que até mais, Dani, de maneira nenhuma sou machista, mas eu acho assim, que o homem, pelo fato do homem não ser tão emotivo, à medida que ele se aprofunda nas coisas espirituais, ele se aprofunda muito mais, porque aí ele começa a colocar a lógica dele. E a lógica com a fé é uma espada poderosíssima, maior muitas vezes do que das mulheres, que elas agem mais pelo sentimento. Não estou desfazendo, estou falando uma coisa que é uma realidade. Então a gente vê a mulher no sentimento, ela avança, sem dúvida, mas o homem no seu racional, quando ele se envolve profundamente. Porque quando entra a fé com a lógica, aí ela dá uma soma que nós chamamos de convicção, né? Então o cara blinda. O relacionamento dele fica blindado. E tanto é que sem nenhum tipo de machismo, longe de nós. Mas nós vemos na Bíblia, pelo menos no Antigo Testamento, é um outro momento também, mas os homens muito mais encabeçando essa relação de fé com Deus. Ainda que eram sociedades patriarcais, nós entendemos isso. Mas nós vemos assim, essa abertura maior por essa questão da convicção. E o caso das mulheres, pelo fato de elas serem levadas pelo sentimento, existem determinados momentos que elas chegam a um questionamento muito mais fácil do que os homens. Então, ela chega pelo sentimento. É muito diferente, né, a forma que a mulher caminha. Então, ela pode mudar de ideia por causa de um sentimento. O homem não. O homem, às vezes, né, em determinadas situações que mudam, ele mantém a sua convicção muito mais do que a mulher, porque ele cria uma lógica espiritual. Então, a lógica espiritual ela é muito maior do que uma lógica, do que uma emoção espiritual. Sim. Mas as mulheres vão mais à igreja do que os homens. Sem dúvida. Esse é o lado da emoção, do sentimento, né? Porque a mulher é muito mais sentimento do que o homem. Assim, acho que acaba, não é amando mais, é difícil falar que ama mais, mas a demonstração de afeto da mulher é muito maior, sem dúvida alguma. O homem, não consegue bater isso. Né? É fato. Às vezes você vê uma ministração de louvor, tem incríveis homens ministros, a mulher ministrando é outra pegada. É outra, é verdade. O derramar, né? É uma coisa óbvia, a gente tem que ter que o homem, ele tem coisas positivas, a mulher tem coisas positivas e eles juntos se complementam e é uma grande bênção. Então, quando o homem está convertido e a mulher também em casa, aí o negócio vai longe, é bênção. Agora, quando tem o jugo desigual, é aquela coisa sofrida. Porque o homem é mais racional, aí a mulher vai contra, cria situações, aí entra o emocional. Aí quando é o oposto, a mulher, né, buscando a Deus, sofrendo, e o homem duro, não querendo ir para a igreja. Tanto que você vê coisa chata. Esse lado, Dani, um homem quando encontra uma mulher que é incrédula e pode criar um problema, ele se casou, é muito mais fácil ele romper com ela do que uma mulher. A mulher, ela sempre acha no seu emocional que o marido um dia vai se converter. Entendi. Pode perceber, eu conheço pessoas... Ela vai lutar mais tempo do que o homem. Do que o homem, porque a emoção, né, o sentimento vai levando, ela sempre que não, um dia ele vai se converter, um dia ele vai se converter. Já o homem, quando percebe que a mulher começa a criar problema por chamado, por envio, e esse compromisso que ele tem, que é uma lógica mais espiritual, é mais fácil ele até romper. É uma tendência a ele romper... Né? Pois é. Bom, vamos voltar ao Evangelho de Lucas, né? O Paulo estava bom sobre homem e mulher, mas... Vamos falar das diferenças. O que Lucas tem que os outros evangelhos não têm. Vamos começar falando de algumas ações que Jesus teve, só narradas no Evangelho de Lucas. Então veja nessa tabela, aí estão as passagens na lateral esquerda e eu vou falar apenas as ações, tá bom? Então,
Jesus jantou com um fariseu, olha só, hein? Mostrando a humanidade de Jesus. Mas Jesus não batia só em fariseu, não. Jesus também jantava com o fariseu. Jantou com o fariseu Simão para declarar o quê? Que o reino de Deus é para todos. Não é? Ele fala da rejeição que os samaritanos tiveram quando ele foi ali pregar. O envio dos 70 evangelistas, que acho que é um ponto alto do evangelho de Lucas. Né? A relação que ele tinha com Maria e Marta, aí a relação de amizades. Aí vai falar das amizades de Jesus. Né? A cura da mulher encurvada em um sábado. A cura dos 10 leprosos, lembra que só um, que era samaritano, que voltou para agradecer. Ixi, e Zaqueu. Aqui é outra história conhecida, né? Que acabou sendo mais conhecida ainda através do Regis Danese, né? Que esse aí, nesse cara nem sabe, quem nem leu o Zaqueu, mas sabe pela música. Né? Agora, o ponto é, Bispo G, acho que o alto aí, sem dúvida, é o envio dos 70. Não ficou o evangelho restrito aos 12, mas ele também enviou os 70 que pregaram e voltaram com boas novas. Não é? Então é interessante que o evangelho não ficou limitado a um grupo só de 12, ainda que os 12 fundamentaram a igreja. Aí é outro assunto. Aí nós vamos entrar em fundamentação de igreja. Mas a pregação do evangelho, nós vemos que chegou assim de uma forma rápida, né? Ela foi crescendo, se desenvolvendo. É interessantíssimo. Isso reforça mais ainda, Bispo G, o entendimento que a igreja é fundamentada nos apóstolos. Amém, sem dúvida. Mais ainda nesse ponto. Porque evangelizar é uma coisa, agora a igreja é fundamentada na visão apostólica. Até pelo fato que esses 70, depois nós vemos no evangelho de João, esses 70 vão se escandalizar. Só ficam os 12. Quando mudou o tom, eles já começaram a falar assim, não dá para eu comer a carne de Jesus, não dá para beber o sangue, a coisa está ficando pesada, eu não vou passar por essa luta, eles abandonaram. Quem ficou, foi Pedro e os outros. Então Pedro chegou e falou assim, para quem iremos nós, só tu tem palavras de vida eterna. Então os outros foram evangelizar, aqueles 12 foram realmente os que fundamentaram a igreja. Vamos ver agora as parábolas que estão no evangelho de Lucas e que não estão nos outros evangelhos. Então, a parábola do bom samaritano, já mencionamos, o rico sem juízo, a parábola da figueira, que estava sem frutos, né? E aí ela foi cortada. A parábola da grande festa, que manda buscar todo mundo que não está afim, todos que têm desculpa, né? Não quer, tudo bem, vamos chamar os doentes, as prostitutas, né? Aí a gente fala que é o Lucas 15, Bispo G, que é o capítulo dos achados e perdidos, né? Que é a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Aí vem o rico e o Lázaro no capítulo 16, capítulo 18, a viúva e o juiz, e também o fariseu e o publicano. Nós não vamos falar das parábolas, porque nós vamos ter depois uma campanha aqui no nosso programa específica de cada uma das parábolas. Mas nós vemos aí parábolas exatamente como o Bispo G falou, falando sobre a humanidade. E quando você falou do perdido, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. É o termo que ele mais usa, porque eu imagino um médico, né, que andou ali pela Judéia, aquela região, o que ele deve ter encontrado de pobreza, de miséria, de enfermidade, e de repente ele conhece, né, fica sabendo, porque ele não conviveu assim diretamente, mas ele fica sabendo do que Jesus fez, então esse lado humano dele também se manifesta, né? Bom, continuando no Evangelho de Lucas, vamos ver aí as atuações neste mapa. Então Jesus vai atuar basicamente como todos os evangelhos, aí na região da Judéia, e boa parte do ministério de Cristo, vamos colocar aí 2/3, né, na região da Galileia. Então os capítulos de Lucas vão narrar momento na Galileia, depois na Judéia, e aquele momento que nós já ministramos nas outras aulas, que é de entrar em Jerusalém, que é a questão da última semana, né, Bispo G? Que ele vai da Galileia para Pérea, e aí da Pérea ele entra em Jerusalém, né? Em Jerusalém vai passar por todo aquele circuito que nós já ministramos, e quero encerrar a aula lendo o capítulo 23, porque curiosamente é o único evangelho que fala sobre Herodes, né, julgando Jesus. Vamos ler esse trecho. Vamos lá, Lucas capítulo 23. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este, naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia.
Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. A discussão aí, no caso, Herodes Arquelau, Bispo G, certo? Um dos filhos, um dos tetrarcas, né? Então, porque quando Herodes o Grande morreu, dividiu em 4 partes, né? O reino e deu um para cada filho. Antipas, Agripas, Arquelau. Filipe acabou nem ficando muito tempo, ele acabou ficando depois exilado em Roma, mas enfim, mas principalmente Antipas e Arquelau, que concentraram mais, né? O poder e tudo mais. E aqui nós vemos um trecho, Bispo G. Lucas se preocupou em falar de Herodes. O motivo, como está falando para grego, né, deve ser mais uma questão histórica mesmo, ele quer colocar mais fatos na história do julgamento de Jesus, então ele é o que vai falar mais completo, vai falar de Caifás, vai falar de Anás, vai falar de Pilatos, vai falar de Herodes também. E Herodes zombou de Jesus, colocou uma roupa de rei nele e mandou de volta para Pilatos, né? Mas ele não resolveu nada também, né? Não. Só caçoou, isso não é problema meu, você não é governador de Roma, então o azar é teu. Mais ou menos isso, né? Mas o que eu queria ler isso aqui, Bispo G, por quê? Fala que nesse momento Herodes e Pilatos ficaram amigos. Eram inimigos. Assim, um tinha assim ódio do outro, um invejava o outro. E a gente percebe que até esse envio poderia ter até uma outra conotação. Mas no momento em que devolve, a gente percebe que, porque se Herodes tomasse aquilo com algum tipo de ofensa, alguma coisa, tomasse alguma atitude, era alguma coisa para, sabe, sair um pouquinho de faísca, alguma coisa assim. Mas a realidade também, o diabo, né, por trás já, fazendo a fusão de 2 inimigos se unirem contra Cristo. Que coisa. Você vê, né? E Pilatos com aquele discursinho, não, vamos tentar poupar Jesus, nada, né? Tava nem aí com nada, ele queria só uma boa desculpa para se aproximar de Herodes e ali acabaram voltando uma amizade, voltando não, né? Construindo uma amizade que nunca existiu. E uma coisa lógica, né? Porque Roma tirou o poder de Herodes Arquelau e deu a Pilatos. Esse era o motivo, né? Herodes era só uma figura, a figurinha lá de rei, né? Mas quem mandava lá era Pilatos. Pilatos, lógico. Né? Sem dúvida alguma. Bom, o Evangelho termina, Bispo G, com alguns pontos interessantes pós-ressurreição, que é o caminho de Emaús. Marcos também fala, mas o caminho de Emaús, quem dá mais detalhes é o próprio Lucas. Enfim, ele fala que os 2 discípulos não reconheciam que era Jesus que estava no caminho conversando com eles, só foram se ligar quando Jesus partiu o pão, figura humana, né? Agora lembrei. Interessante, né? Sempre. E terminando com a ascensão. Então ele termina o Evangelho de Lucas falando da ascensão de Cristo e começa o livro de Atos também falando da ascensão. É o ponto aí de ligação entre, vamos dizer assim, os 2 volumes apostólicos de Lucas. É isso mesmo. Não é? Assim nós terminamos o Evangelho de Lucas. Antes da revisão, quero dar a dica Gospel Bay, a coleção Escola de Profetas. Tudo que nós estamos estudando aqui no nosso programa, na nossa teleaula na Rede Gospel de Televisão e também no Centro de Estudos Apostólico, tem apoio deste material didático. São 3 livros, mas 4 módulos, né? Então, o livro do módulo 1, que é Conhecendo o Mundo Espiritual, nós já estudamos. O módulo 2, Aprendendo a se Relacionar com Deus, já estudamos. E o Antigo e o Novo Testamento, no módulo 3 e módulo 4. Então, tudo que você estuda aqui, você pode acompanhar também em um livro, com detalhes, as passagens. Isso vai aprimorar muito a tua formação. Então, adquira essa coleção agora mesmo, pelo nosso site gospelbay.com.br ou pelo televenda, se preferir, 3500-1222. Pagamento facilitado, preço muito camarada e você vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa. Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de Televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Confira a revisão do Evangelho de Lucas.
Na aula de hoje estudamos o Evangelho de Lucas, o médico amado e companheiro de Paulo, que escreveu este livro contando a história de Cristo após grande pesquisa e apuração de fatos, para os gregos entenderem que Jesus é o Filho divino do homem, o verdadeiro Salvador do mundo. Lucas tratou de relatar os principais sermões, desprezando os assuntos judaicos, focando mais naquilo que é pertinente a toda a humanidade e também relatou com detalhes os principais milagres, incluindo as ressurreições. Também é o único que se preocupou em dar mais detalhes de origem humana de Jesus e João Batista, suas genealogias e como ocorreu as anunciações. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.